Existe um tipo de medo que, quando nós o enunciamos, parece um pouco vago, não é? Parece impreciso e difícil de perceber em experiências concretas, justamente pela vagueza da expressão, não é? E é um medo que eu coloquei no título deste vídeo, não é? O medo da vida. A gente pode se deparar com esse medo da vida em circunstâncias diferentes, no entanto, podemos ter dificuldades para identificá-lo. Acho que uma expressão boa foi a primeira que eu coloquei no título, é boa, e em primeiro lugar, não sendo minha, né? E eu encontrei justamente neste conto que eu vou mencionar do Machado de Assis, A Segunda Vida, que eu não conhecia, eu conheci há poucos dias, e me fez pensar bastante neste medo da vida, e me parece uma obra curta, não é? Uma obra de arte curta, um conto, que nos ajuda a entender e até mesmo a identificar um pouco desse medo em nós, quando ele se manifesta, como ele se manifesta. E essa expressão, que é do personagem, né, principal do conto, que é o José Maria, é vivendo as apalpadelas. Ele vive as apalpadelas. Ele vive como que tateando as coisas, assim, bem devagar, tentando encostar com medo de se machucar. E por quê? Não é? Esse é um conto que Machado publicou em 1884 e ele começa já no meio de uma ação, no meio de uma conversa entre o José Maria, que eu já mencionei, e um sacerdote, a Monsenhor Caldas. Não é? Monsenhor Caldas interrompe a narrativa do José Maria, assim começa o conto, e disse para o escravo que o servia chamar a polícia, não é? Porque ele estava com um doido e tanto ele quanto esse escravo eram já idosos, eles não poderiam fazer muita coisa com esse sujeito no meio da vida, no vigor da sua força, que já tinha passado para aqueles dois. E ele pede para esse escravo ir até a polícia, pede ajuda. Enquanto isso, depois ele volta e o sujeito continua falando. Ele diz quando ele morreu, né? E ele diz principalmente quando ele renasceu. E aí ele vai e conta a experiência que ele teve, que ele morreu, teve uma velhice muito ruim, porque lhe faltava experiência, diz ele. Isso é muito importante, a gente já vai entender o que significa experiência, e que a sua alma é levada, é arrebatada. Né? Ele seria a milésima alma a chegar naquele determinado grupo. E sendo a milésima alma, ele teria o privilégio, por assim dizer, de voltar. Não é? E ele descreve como ele é levado, ele descreve que ele viu, é levado em direção ao sol, depois descreve que viu, tudo isso está no conto, não é? E daí também já começa a doidice desse personagem do José Maria, que aos poucos vai ficando mais e mais grave ao longo da narrativa, mas começa assim, ele descrevendo essa sua morte e a entrada na segunda vida. Quando lhe é concedido o privilégio, estou checando se o microfone não descarregou, como sempre, né? Já aconteceu umas quantas vezes. Quando lhe é concedido o privilégio de voltar uma segunda vez, primeiro ele diz que não quer, depois dizem que não tem como. E lhe dão uma escolha. Ele poderia escolher voltar como ele quisesse para essa vida, não é? Lembrando do mito de Er, da narrativa de Er, no fim da República, no livro 10º da República, que o Platão conta. E ele falou o seguinte: olha, eu só quero uma coisa, não me importa como eu vou voltar, como um sujeito anônimo, poderoso, seja o que for, o que eu quero é experiência. Porque, de novo, ele está em mente com essa velhice ruim, ele quer experiência. Ele quer experiência. Só que experiência aqui, quando ele volta, quando a sua alma volta a um corpo, quando ele renasce, experiência se torna uma espécie de medo do que pode dar errado. Um medo paranoico no José Maria. Ele começa a ter medo de tudo. E aí que ele diz que desde criança ele vai vivendo as apalpadelas. Ele não entra na vida, porque ele tem medo. Essa experiência é vivida enquanto medo.
No entanto, ele tem duas forças em si. Primeiro, durante essa narrativa, ele é um homem de 30 anos, se eu não me engano, 30 e tantos anos, certo? Homem adulto, chegando já no fim da juventude, tá? Mais para o fim da sua juventude. Então, todo esse vigor da juventude é muito presente na narrativa. E esse vigor da juventude é a tensão, né? A tensão que se forma com o medo que ele tem de sofrer e de se machucar, que ele chama de experiência, que é aquilo que pode dar infinitamente errado. E tem uma expressão que eu quero ler para vocês, uma pequena frase, que resume bem como é o José Maria. Não lhe falo de outras emoções truncadas, que são todas as minhas, abortos de prazer, planos que se esgarçam no ar, nem das ilusões de saia rota, nem do tal pássaro, plás, plás, plás. Porque Monsenhor Caldas, ouvindo a sua narrativa, dá a imagem que ele é como um pássaro batendo as asas e que, no entanto, tem os pés presos ao chão. Ele gosta muito dessa imagem, ele começa a imitar o pássaro e a bater no próprio corpo, a fixar os pés no chão. Mas vejam, as suas emoções são truncadas. Os seus prazeres são abortos. Os seus planos se esgarçam no ar. As suas ilusões são de saia rota, ou seja, a base delas já está furada, rasgada, a base das suas ilusões. Comecei a pensar em que tipo de pessoa é essa. É muito difícil que esse sujeito não seja completamente frustrado. Que esse sujeito não tenha, e aqui nós já começamos a perceber algumas indicações, embora não apareça, raiva. A raiva vem aparecer mais pro fim da narrativa, certo? A raiva vem aparecer mais pro fim da narrativa. O que ele tem ao mesmo tempo? Esse medo da vida, esse medo de viver e as ânsias da sua juventude. A ânsia contrária é justamente a ânsia de entrar na vida, enquanto ele queria apenas vê-la de passagem ou tentar vê-la de passagem. Mas tem algo ali que o convoca para entrar na vida completamente. E que ele tem medo. Que ele tem medo. E aí, eu não vou comentar todo o enredo com vocês, tá? Mas ele vem a se casar de uma forma complicada com uma moça já viúva chamada Clemência. Aí um dia eles estão dormindo e o José Maria tem um sonho. Ele sonha com os lírios do campo, naqueles de que Nosso Senhor fala, olhai os lírios do campo. Né? Aí chega um sujeito para ele e diz, olha, pega esse lírio aqui. Aí ele pega, sente o cheiro. É um lírio belíssimo. E aí quando ele chega perto para sentir o cheiro, sai um réptil nojento e torpe. E esse sujeito que deu o lírio para ele era o diabo. O diabo começa a rir, dizendo: esses são os seus 20 anos, José Maria, esses são os seus 20 anos. Sendo esse animal fedorento e torpe dentro daquele lírio, com a beleza exterior ali, lembrando também os sepulcros caiados, não é? De que Nosso Senhor fala, isso me fez pensar em podridão. Aquele lírio por dentro, talvez o próprio animal de alguma forma estivesse podre. Essa era a vida interior do José Maria. As suas ânsias sempre batendo nos medos, nada se realizando, a ânsia bate no medo, aquilo fica represado e vai formando como que uma água podre, uma água suja, como de um pântano. Essa é a vida interior do José Maria. E não são nunca águas calmas. Elas não chegam ao seu curso, porque são interrompidas, mas continuam empurrando contra aquela barreira do medo, que está sempre na imaginação de José Maria. O que nós vemos nesse conto do Machado é que essa renúncia à vida, renúncia à própria vocação, renúncia ao nosso dever,
Renúncia àquilo que nós sabemos ser mais importante sobre a nossa segurança, por exemplo, mais importante do que a nossa tranquilidade, mais importante do que os nossos pequenos prazeres, mais importante do que o nosso medo, mais importante do que a nossa raiva. Essa renúncia, né, àquilo que somos convocados na vida, em cada circunstância, essa renúncia cobra o seu preço. E mais profundo conto, vamos vendo como José Maria sente uma raiva profunda. Por que ele sente uma raiva profunda? Porque de alguma forma ele intui, e isso vai ser sempre um componente importante para aquele que renuncia à vida, essa intuição permanece, ele intui que caiu na falsidade. Porque essa renúncia, o Julián Maria diz isso em persona, a renúncia ao caráter de pessoa, a despersonalização, que é um modo dessa renúncia à vida, ela só pode ser feita pela pessoa. Ela sempre tem um caráter pessoal. Portanto, a impressão de que eu não vivi permanece. Consciente ou inconscientemente, ou seja, articulada ou inarticuladamente. E ela é colocada para fora de alguma maneira. O José Maria colocou isso para fora pela raiva, por um crime que ele cometeu, e talvez por um segundo, a gente não sabe se deu tempo dele cometer o segundo ou não, não é o quanto termina antes. Mas ele está profundamente ressentido. Ele está ressentido, em primeiro lugar, consigo mesmo, com esses seus medos absurdos. Não totalmente absurdos, mas que. Porque, bom, de fato as coisas dão errado na vida. Né? De fato as coisas dão errado na vida. Mas não se pode sacrificar a vida mesma por causa das coisas que dão errado. Isso cobra um preço. Essa renúncia cobra um preço. Caindo na falsidade, ele se ressente. Ele poderia ter inventado uma teoria, né? Mas ele ficou na raiva. Ele começa a inventar uma teoria. Né? Essa teoria da segunda vida, que simbolicamente explica o modo como ele viveu até então. Isso que ele chama de experiência, que já é um falseamento. Porque isso é medo. Isso é medo. Isso é medo. Já é um falseamento. Mas eu quero dizer, ele poderia inventar outros tipos de teoria. Colocar a culpa em outras pessoas. Transferir mais claramente essa raiva, quase que de uma forma ideológica, para outras pessoas. Esperar algum tipo de libertação exterior. Colocar na política, seja em quem for, ou na família, ou no que seja, a culpa do seu próprio infortúnio. Essa sua escravidão, os seus pés presos ao chão. Mas ele não consegue por completo. A sua teoria da segunda vida é simbólica demais para isso. Então ele sente raiva. Ele sente raiva da única pessoa com quem ele se comprometeu, que era a sua oportunidade de doação, e depois, que se doou para ele também, não é? E depois ele vai começar a sentir raiva daquele sujeito que estava ouvindo. E que não por acaso era um sacerdote, um ministro de Deus, ministro ordenado de Deus, da Igreja de Deus. Entende? De alguma forma é a rebelião contra uma face do amor, o amor humano, propriamente, o amor da esposa, que ele não podia tolerar porque ele exigia uma entrega de si, uma entrega até para permitir ser amado, e talvez depois uma raiva contra o próprio Deus. É uma possibilidade, tá? Isso aqui é um tipo de interpretação possível, tá? Que eu acredito que faça sentido com o ponto. Mas se não fizer sentido com o ponto, a gente pode ir um pouquinho para além dele, tá? Nessa raiva final, essa raiva que faz lembrar a raiva dos judeus contra Nosso Senhor na condenação.
imensa raiva que eles sentiram dele. Uma raiva de frustrado, uma raiva de ressentido, uma raiva que vai se acumulando e uma hora explode. Uma raiva que só poderia ser com o próprio Deus, porque é uma raiva da vida. É uma raiva da vida.